Oiê, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pois bem, aqui professora Adriana Paiva, Colégio de Curso Aplicação, para mais uma aula de artes. No nosso livro 3 hoje, vamos aprender algo que é muito importante para quem quer saber um pouquinho mais sobre a arte da pintura. Vamos aprender algumas técnicas de pintura? Vem comigo! Aqui, o nosso livro abre com essa imagem, que já é um ícone na história da arte, do pintor espanhol Diego Velázquez, chamado As Meninas, que foi feita em 1656. Então, aqui o nosso livro pergunta: você já viu essa imagem antes? O que você sabe sobre ela? Vamos observar bem os elementos, vamos observar bem quem são essas pessoas que estão sendo retratadas. Será que são pessoas do povo? Será que são pessoas da corte? Será que todas elas, sem exceção, fazem parte da nobreza? Como está essas figuras? Quem são essas pessoas espalhadas aí por essa tela? Quantas pessoas aparecem na composição da imagem? Para onde cada uma delas está olhando? Quem é? Essa obra pode ser considerada um retrato? Sim ou não? Por quê? Quem é o personagem que está à esquerda da imagem segurando uma paleta de tintas? Vou dar uma dica para vocês, tá? É o Diego Velázquez, o pintor que fez essa obra. É possível perceber o domínio técnico do artista que pintou essa obra? Como? Então a gente observa, né, que aqui você tem um quadro, tá? Você tem Diego Velázquez pintando essa cena, onde está a infanta Margarida, princesa Margarida, e as suas damas de companhia. Eita, aqui, ó, suas damas de companhia. Viram? Inclusive o cachorro real também está aqui presente, foi retratado na cena. Bom, essa aqui é uma pintura a óleo. Se a gente disse, né? Se eu falei para vocês que a aula de hoje nós vamos falar sobre técnicas de pintura, então tem vários tipos de pintura. Por quê? Porque tem vários tipos de material, porque tem vários tipos de suporte. Essa aqui, por exemplo, tinta a óleo. Vamos ver aqui mais duas pinturas com a técnica da tinta a óleo. Observem bem como é que é o brilho, como são as cores, a materialização da cor na superfície. Então aqui nós temos duas imagens, que é a Moça de Brinco de Pérolas, de 1665, de Johannes Vermeer, e Lição de Anatomia do Dr. Tulpe, de 1632, de Rembrandt. Uma das coisas interessantes da tinta a óleo é que ela começa a ter uma aderência melhor na tela, né? Você tem até algumas pinturas feitas de madeira e tal, mas o melhor material que a recebe é a tela. Aqui eu trouxe 4 tipos de pintura diferentes para vocês verem bem aquilo que eu falei na imagem anterior. A questão do brilho, a questão da materialização da cor. É claro que são imagens de 4 momentos da história da arte diferentes, então isso também vai ter uma certa influência. Nessa primeira imagem aqui, ela é um afresco. O que são afrescos? Afrescos são pinturas feitas sobre gesso, tá? Ainda úmidos. Então, é um tipo de pintura que foi muito feito em Grécia e Roma Antiga, no Egito, durante a Idade Média, tá? Por quê? Esses pintores usavam... Nessa época, você ainda não tinha a tela para poder fazer a sua pintura. Então, a pintura era feita na parede, certo? E como ela era feita? Você forrava essa parede toda com essa cal, né, com esse gesso, e você ia com ele ainda úmido, na maioria das vezes, fazer o desenho e depois colocar a tinta, que era feita com pigmentos naturais. Então, a gente observa aqui nessa primeira imagem, tá? A primeira parte desse gesso
que já se perdeu com o tempo, tá? Segundo, essa cor com essa carinha de desbotada, né? Tintas feitas com material natural, sementes, sangues e terras e tal, e com todo esse passar do tempo. Na número 2, você vai ter uma pintura à têmpera. O que era tinta têmpera? Era uma tinta que você utilizava gema de ovo para misturar esses pigmentos. A secagem era muito rápida e ela não tinha uma grande durabilidade, não durava por muito tempo. Por quê? Porque ela não aderia muito fácil à superfície, certo? Essa aqui nós temos uma pintura medieval, Nossa Senhora e o Menino Jesus, feitas com a tinta têmpera. E, professora, mas esse Menino Jesus está esquisito, essa Nossa Senhora também? A gente vai conversar sobre isso depois. Aliás, quem foi aluno do Colégio de Curso e Aplicação, a gente até falou um pouquinho sobre essa forma de desenho no ano passado, no 7º ano. Lembram? Período gótico? Mas galera do 8º ano, a gente fala disso mais tarde, tá bom? Queridos, pintura a óleo da brasileira, essa tela aqui é da brasileira Tomi Otaki. Não é uma pintura que lembre, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, não é uma pintura que lembre nenhuma dessas que eu mostrei para vocês, por quê? Olha a data em que essas pinturas aqui foram feitas, certo? E conforme eu falei para vocês, essa é uma pintura de uma brasileira do nosso tempo, contemporânea, chamada Tomi Otaki. Ela é descendente de japoneses. E nessa pintura aqui, a pintura a óleo ela pode ser aplicada em qualquer superfície. A tela fica mais bonita, mas ela tem uma aderência legal em qualquer superfície. As cores elas vão possuir um brilho, uma textura mais fortes. E ao contrário da têmpera, ao contrário do afresco, você consegue mudar, você consegue fazer sobreposições. Então, se você errar, você pode consertar, vamos colocar assim, tá? E essa última imagem é a pintura acrílica, que são pigmentos coloridos misturados com substâncias sintéticas e de secagem rápida. Interessante a gente destacar que tanto na pintura a óleo quanto na pintura acrílica você está utilizando tintas produzidas pela indústria. Ao passo que no afresco e na pintura têmpera você está usando tintas naturais, extraídas da própria natureza. Uma das coisas interessantes é que quando o artista vai pintar, ele tem o conhecimento desse círculo cromático. Aqui no círculo cromático, você tem as 3 cores primárias, as 3 cores primeiras que nós estudamos no 6º e no 7º ano, que vai ser o vermelho, o amarelo e o azul. Da mistura de 2 cores primárias, você vai ter as cores secundárias. Então, olha só, o vermelho e o amarelo vai dar o laranja. O amarelo e o azul vai dar o verde. O azul e o vermelho vão dar o roxo. E dependendo da quantidade de amarelo ou da quantidade de vermelho que você vai ter, você tem essa escala cromática aqui, que nesse caso desse círculo só tem 4, mas você vai achar círculos com muito mais. Então, olha só, analisando essas tonalidades laranjas, então você tem muito amarelo e pouco vermelho, você tem mais um pouquinho de amarelo do que vermelho. Aqui você vai aumentando a quantidade de vermelho, certo? Aí você tem o mesmo raciocínio aqui no verde. Quanto mais amarelo você coloca, mais verde amarelado vai ficando. Quanto mais azul você coloca, mais verde azulado vai ficando. E você tem esse mesmo raciocínio aqui nos roxos. Quanto mais azul você coloca, você vai ter um roxo mais azulado. Quanto mais vermelho você coloca, você vai ter um roxo mais avermelhado, certo? E uma coisa interessante é que o artista vai organizando a sua paleta de cores de acordo com a
a técnica, o jeito, a maneira como ele vai querer colocar as cores na sua pintura. Então, assim, você tem aqui, olha, uma escala com as cores frias e quentes, e aqui você tem uma outra escala, não, uma organização, né, com as cores frias e quentes, e aqui você tem uma organização com as cores primárias no centro e as primárias e secundárias ao redor. O que você vai fazer no seu caderno de artes é o seguinte: você vai pesquisar artistas do nosso tempo, vamos colocar século XX e século XXI, tá, pessoal? Que utiliza técnicas de pintura apresentadas na videoaula e em suas obras. Quais são essas técnicas? Essas daqui. Você vai procurar um artista do nosso tempo que ainda trabalha inspirado no afresco, que ainda trabalha inspirada com a pintura têmpera, pintura a óleo, que vai ser a mais fácil, e pintura acrílica também. Escolha um só, tá, pessoal? E vocês vão colar imagens desse artista, do trabalho desses artistas, no seu caderno e vai escrever o nome deles, nome da obra se tiver, e as respectivas técnicas usadas, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar lá no Clesep ou no chat do Teams. Beijos!